O dia da videira e a preparação para ele. Mirdá desaparece na sua véspera. Aproximava-se o dia da videira e nós, da arca, inclusive o mestre, juntamente com esquadrões de ajudantes voluntários que vieram de fora, estávamos ocupados dia e noite preparando tudo para a grande festa. O mestre trabalhava com tanto afinco e era tão pródigo de sua força que até mesmo Xamadã comentou o fato com evidente satisfação. As grandes adegas da arca haviam sido varridas e caiadas, e vintenas de grandes vasilhas de barro e de barris, contendo vinho, tinham sido limpas e arrumadas para receberem o vinho novo. Muitas outras vasilhas e barris da vindima do ano anterior estavam à mostra, para que os compradores pudessem provar e examinar seu conteúdo. Era costume vender, em cada dia da videira, o vinho do ano anterior. Os espaçosos pátios da arca tinham de estar limpos e arrumados, e centenas de tendas e barracas ali teriam de ser armadas, para nelas se hospedarem os peregrinos e para os mercadores exporem as suas mercadorias durante toda a semana que duravam as festividades. O grande lagar tinha que ser posto em ordem e estar pronto para receber imensa quantidade de uvas que eram trazidas à arca pelos seus muitos arredantários e fregueses às costas de jumentos, mulas e camelos. Era necessário assar enorme quantidade de pão e de outras provisões para vender àqueles cujas provisões se houvessem esgotado ou que viessem inteiramente sem elas. O dia da videira, que a princípio era uma ocasião para a ação de graças devido ao extraordinário senso e habilidade comercial de Xamadã, havia sido prolongado para uma semana e transformado em uma espécie de feira, a qual homens e mulheres de todas as esferas da vida, de perto e de longe, acorriam cada ano em número maior. Príncipes e mendigos, lavradores e artesãos, gente que buscava lucro e gente que buscava prazer e outras coisas, beberrões e abstêmios totais, peregrinos religiosos e vagabundos ímpios, homens de templo e homens da taverna, acompanhados de hordas de bestas de carga. Eis a multidão díspar que invade o sossegado pico do altar, 2 vezes por ano, no dia da videira, no outono e no dia da arca, na primavera. Nenhum peregrino chega à arca em qualquer dessas ocasiões de mãos vazias. Todos trazem presentes de uma ou outra espécie, variando as prendas de um cacho de uvas ou uma pinha, até um colar de pérolas ou de diamantes. Isso além da taxa de 10% que é cobrada de todos os mercadores. É costume, no dia em que se iniciam as festas, sentar-se o superior em uma plataforma alta, posta debaixo de um grande caramachão adornado com inúmeros cachos de uva, e abençoar a multidão, abençoar e receber os presentes, e depois beber com ela a primeira caneca da nova vindima. Ele costuma encher para si um copo, despejando o vinho de uma cabaça de pescoço longo, e depois entregar a cabaça a um dos companheiros para passá-la à multidão, enchendo-a cada vez que se esvazia. Depois que todos enchem seus copos, o superior pede-lhes que os levantem bem alto e cantem com ele o hino à vide sagrada, que se diz ter sido cantado pelo pai Noé e sua família quando pela primeira vez provaram a seiva da vide. Tendo cantado o hino, a multidão esvazia as suas taças com gritos de alegria e se dispersa para se dedicar a seus vários negócios e prazeres. Na manhã do dia anterior à abertura das festividades, não foi possível encontrar o mestre. Os 7 estavam inarravelmente alarmados e, imediatamente, se organizou uma busca rigorosa. Durante o dia todo e à noite, com tochas e lanternas, o procuraram, na arca e nas vizinhanças. Porém, nem indícios do mestre foi possível encontrar. Xamadã se mostrava tão interessado e tão preocupado que ninguém suspeitou de que estivesse envolvido no misterioso desaparecimento. Todos, porém, estavam convencidos de que o mestre havia sido vítima de uma perversa cilada. As grandes festividades prosseguiam, porém, os 7 estavam mudos e se moviam para cá e para lá como sombras. A multidão havia cantado o hino e bebido o vinho, e o superior havia descido da plataforma, quando se ouviu uma voz que se elevava acima da confusão e do ruído, feito pela massa do povo. Queremos ver Mirdá, queremos ver Mirdá.
Reconhecemos que a voz era de Rustídio, que havia espalhado por léguas ao redor tudo quanto o mestre havia feito por ele. Dentro em pouco, o seu grito principiou a ser repetido pela multidão, e o clamor pelo mestre se tornou geral e ensurdecedor, o que enchia os nossos olhos de lágrimas e fechava nossas gargantas, como num torno. Subitamente, o tumulto amainou e um grande silêncio se espalhou sobre a multidão, e quase não podíamos crer em nossos olhos quando vimos o mestre na alta plataforma acenando para a multidão. Capítulo 26. Mirdá fala aos peregrinos acerca da vida da videira e liberta a arca de um peso morto. Mirdá. Cuidado, Mirdá, com a vide cuja safra ainda não foi colhida, cuja seiva ainda não foi bebida. Mirdá está ocupado com a sua colheita, mas os ceifeiros, estão ocupados com outras vinhas. E Mirdá está sufocado com uma superabundância de sangue. Mas os portadores das canecas e os bebedores estão muito embriagados com outros vinhos. Homens do arado, da enxada e do podão, eu abençoo vossos arados, vossas enxadas e vossos podões. Que tendes arado, capinado e podado até hoje? Tendes arado as tristes terras baldias de vossas almas, aonde vem crescendo toda espécie de mato, havendo-se tornado assim uma espessa floresta, onde terríveis feras e venenosas serpentes vivem e se multiplicam. Tendes capinado e arrancado as nocivas raízes que se enrolam no escuro e estrangulam as vossas raízes, destruindo a vossa safra ainda em botão? Ou tendes podado aqueles ramos de vós próprios que estão carcomidos pelos vermes ou ressecados pelo furioso ataque dos parasitas? Bem, vós tendes aprendido a arar, capinar e podar vossas vinhas da terra. Mas a vinha que não é da terra, que sois vós, essa jaz tristemente abandonada e sem ter quem dela cuide. Como será vão o vosso trabalho, se não cuidardes dos vinheiros, antes de cuidardes da vinha? Homens de mãos calosas, abençoo os vossos calos. Amigos do prumo e da régua, companheiros do malho e da bigorna, artistas do escopro e do serrote, como sois hábeis e competentes em todos os vossos ofícios. Sabeis como encontrar o nível e a profundidade das coisas, mas a vossa própria profundidade e o vosso nível não sabeis achar. Rapidamente dai forma a um pedaço de ferro bruto, como o malho e a bigorna, mas não sabeis dar forma ao homem bruto, usando o malho da vontade e a bigorna da compreensão. Nem aprendestes com a bigorna a preciosa lição de receber pancadas sem reagir e sem devolvê-las a quem as deu. Sois hábeis com o escopro e o serrote, tanto na pedra como na madeira. Mas o homem grosseiro e cheio de imperfeições, vós não sabeis tornar suave e macio. Como são inúteis as vossas artes, se não as aplicardes primeiramente aos artistas. Homens que para obter lucro negociais com as dádivas da vossa terra-mãe e os produtos das mãos de vossos semelhantes. Abençoo as necessidades, as dádivas e os produtos, e também abençoo os negócios. Mas o lucro em si, que na verdade é uma perda, não encontra bênção em minha boca. Quando, na funesta calada da noite, fazeis o balanço das atividades do dia, que é que lançais como lucro e que é que lançais como perda? Lançais como lucro o dinheiro ganha, acima e além do custo. Então, em verdade, foi inútil o dia que vendestes por uma soma de dinheiro, não importa fosse ela grande. E foi perdida para vós toda a infinita riqueza desse dia em harmonia, paz e luz. Perdidos também os seus incessantes chamados à liberdade, e perdidos também os corações dos homens que ele vos ofereceu como presentes, postos sobre as palmas de suas mãos. Quando o vosso maior interesse é a bolsa dos homens, como podeis encontrar o caminho para os seus corações? E se não encontrardes o coração para o coração dos homens, como podereis atingir o coração de Deus? E se não atingirdes o coração de Deus, que vida tereis? E se o que considerais lucro na realidade é perda, que imensa perda é essa? Em verdade, serão vão todos os vossos negócios, se os lucros não forem computados em amor e compreensão.
Homens do cetro e da coroa. É uma serpente o cetro na mão daquele que é rápido no ferir e vagaroso no aplicar os ungüentos curativos, enquanto que, na mão do que propicia o bálsamo do amor, o cetro é um para-raios que impede o infortúnio e a condenação. Examinai bem as vossas mãos. Uma coroa de ouro cravejada de brilhantes, rubis e safiras é muito pesada, triste e desajeitada numa cabeça estufada de vanglória, ignorância e cobiça de poder sobre os homens. Sim, tal coroa sobre esse pedestal não passa de um cáustico escárnio do seu próprio pedestal. No entanto, uma coroa da mais rica pedras preciosas se envergonharia do seu pouco valor, para se apoiar sobre a cabeça ornada pela aura da compreensão e da vitória sobre si mesmo. Examinai bem as vossas cabeças. Quereis governar os homens? Aprendei primeiro a governar-se a vós mesmos. Como podereis governar bem, se não sendo bem autogovernados? Pode uma onda brávia, espumejante e impelida pelo vento trazer paz e serenidade ao mar? Podem uns olhos lacrimejantes projetar um abençoado sorriso em um coração que chora? Pode a mão trêmula de medo ou de ódio conservar um navio na sua rota? Os governantes de homens são governados por homens, e os homens estão cheios de tumultos, desordem e confusão. Tal qual o mar, estão expostos a todos os ventos da atmosfera. Tal qual o mar tem seus fluxos e refluxos de maré, parecendo às vezes que vão devastar a praia. Tal qual o mar, porém, as suas profundezas são calmas e imunes às ventanias que lhes encapelam a superfície. Se quereis realmente governar os homens, penetrai no abismo do seu íntimo, pois os homens são mais do que ondas espumejantes. Para penetrardes nas profundezas dos homens, é preciso que tenhais penetrado em vossas próprias profundezas. E para isso, precisais abandonar o cetro e a coroa, para que as mãos estejam livres para sentir e a cabeça desembaraçada para pensar e refletir. Vão é o vosso governo. Fora da lei estarão todas as vossas leis, e confusão será a vossa ordem, se não aprenderdes a governar o homem rebelde, que há em vós, cuja diversão predileta é brincar com cedros e coroas. Homens do tiríbulo e do livro, que é que queimais no incensório, que ledes vós no livro? Queimais a seiva amarela e aromática que flui de certas plantas e endurece ao ar? Mas isso é comprado e vendido nos mercados públicos, e o que se compra por algumas moedas basta para importunar bastante qualquer deus. Pensais que o aroma do incenso pode abafar a fedentina do ódio, da inveja e da ambição, dos olhos trapaceiros, das línguas que prevaricam, das mãos lascivas, da descrença que se apresenta como fé, da sordidez terrena que toca trombeta, dizendo-se um abençoado paraíso. Mais agradável às narinas de vosso Deus seria o cheiro de todas essas coisas. Se morressem por recusardes alimentá-las e as cremasseis uma a uma em vossos corações, espalhando as cinzas aos quatro ventos do céu. Que é que queimais no turíbulo, propiciações, louvores e súplicas. Um Deus iracundo merece ser abandonado à sua ira, para que rebente. Um Deus que tem sede de louvores merece ser abandonado para que morra de sua própria sede. Um Deus de coração duro deve morrer da dureza de seu coração. Mas Deus não é iracundo, nem tem sedes de louvores, nem é duro de coração. Vós é que sois iracundos, sedentos de louvores e duros de coração. Nem quer que lhe queimeis incenso, nem que queimeis a vossa ira e o vosso orgulho e a vossa dureza de vosso coração, para que possais ser como ele, livre e onipotente. Ele quer que vossos corações sejam os incensórios, que lede vós no livro, ledes os mandamentos para serem escritos a ouro nas paredes e cúpulas dos templos, ou para serem escritos como verdades vivas nos corações. Ledes as doutrinas para serem ensinadas dos púlpitos e zelosamente defendidas com lógica, artifícios de linguagem e, se necessário for, com dinheiro e o gume das espadas? Ou ledes a vida, que não é uma doutrina para ser ensinada e defendida, mas um caminho a ser trilhado como a vontade de obter a libertação, no templo ou fora dele, de noite ou de dia, nos lugares baixos tanto quanto nos altos?
E enquanto não estiverdes nesse caminho e tiverdes certeza do seu fim, como tereis a ousadia de convidar outros a o trilharem? Ou ledes tabelas, mapas e listas de preços no livro, mostrando aos homens quanto de céu se pode comprar em troca de tanto ou quanto desta terra. Trapaceiros e agentes de Sodoma, quereis vender o céu aos homens e tomar em pagamento o quinhão que eles possuem da terra. Quereis fazer da terra uma gerena e estimulais os homens a fugir, enquanto vos agarrais a ela. Por que não os fazeis vender sua parte no céu por uma parte na terra? Se houvesseis lido bem o vosso livro, mostraríeis aos homens como fazer da terra um céu, pois para aquele que tem um coração celeste, a terra é um céu, e para o homem que tem um coração terreno, o céu é uma terra. Tirai os véus que cobrem o céu nos corações dos homens, removendo as obstruções que há entre eles e os seus irmãos na terra, entre o homem e todas as criaturas, entre o homem e Deus. Mas para isso teríeis que possuir vós mesmos um coração celeste. O céu não é um jardim florido que se possa comprar ou alugar, mas é um estado de ser que se atinge na Terra ou em qualquer ponto do universo infinito. Por que curvar o pescoço e alongar a vista para o além? Nem é o inferno um fogo devorador, ao qual se possa escapar com muitas orações ou queimando incenso. Mas sendo um estado do coração, experimenta-se o inferno tão bem aqui na terra como em qualquer outro ponto da imensidade infinita. Para onde fugiríeis de um fogo, cujo combustível é o coração, e não ser que fugisseis do próprio coração? É vã a procura do céu, e em vão se foge do inferno enquanto o homem está preso à sombra. Tanto o céu como o inferno são estados de ser inerentes à dualidade, exceto quando o homem se torna uma só mente, em um só coração e em um só corpo, exceto quando ele não tiver mais sombra e possuir uma só vontade. Terá sempre um pé no céu e outro no inferno, e isso é verdadeiramente o inferno. Sim, é mais do que o inferno ter asas de luz e pés de chumbo, ser elevado pela esperança e arrastado para baixo pelo desespero, desferrar as velas pela fé impávido e pelas ferradas pelo vapor da dúvida. Nenhum céu é céu que para os outros seja inferno, nenhum inferno é inferno que para os outros seja céu. E como o inferno de alguns é frequentemente o céu de outros, e o céu de alguns é muitas vezes o inferno de outros, então céu e inferno não constituem estados passageiros e contraditórios, mas sim estágios pelos quais ambos têm que passar em sua longa peregrinação para a liberdade. Peregrinos da vide sagrada. Mirdá não tem nenhum céu para vender ou conceder para aqueles que queiram ser virtuosos, nenhum inferno para servir de espantalho aos que queiram ser maus. A não ser que a vossa virtude seja o vosso próprio céu, florescerá durante um dia para depois fenecer. A não ser que a vossa maldade seja o vosso próprio espantalho, dominará por um dia e acordará na primeira ocasião favorável. Mirdá não tem céus nem infernos para vos oferecer, mas vos oferece a sagrada compreensão, que vos elevará muito acima do fogo de qualquer inferno. E do esplendor de qualquer céu não é com as mãos, porém com o coração que tereis de receber este presente. Pois para recebê-lo deve estar com o coração desembaraçado de qualquer outro desejo e vontade, salvo o desejo e a vontade de compreender. Não sois estrangeiros na terra, nem a terra é para vós madrasta. Sois o coração de seu coração e a espinha dorsal de sua espinha dorsal. Ela se sente satisfeita em sustentar-vos sobre o seu forte e longo dorso. Por que insistes em sustentá-la sobre os vossos fracos peitos, gemendo, arfando e sentindo que vos falta ar? Os úberes da terra estão manando leite e mel. Por que deixais que ambos se azedem com a vossa cobiça, tomando mais do que necessitais? Serena e sossegada é a face da terra. Por que a agitais e a encrespais com a amargura da luta e do medo? A terra é a perfeita unidade. Por que insistes em desmembrá-la com espadas e fronteiras? Obediente e despreocupada é a terra. Por que sois vós insubordinados e cheios de preocupações? No entanto, vós sois mais duradouros do que a terra, o sol e todas as esferas dos céus. Tudo isso passará, porém, vós não passareis.
Porque a vez de tremer como folhas ao vento, se nada mais vos pode fazer sentir a vossa unidade com o universo, a terra poderá fazê-lo. No entanto, a terra é somente um espelho no qual vossas sombras se refletem. É o espelho mais do que o que ele reflete? É a sombra produzida por um homem mais do que o homem? Esfregai vossos olhos e despertai, vós mais do que a terra. Vosso destino é mais do que viver e morrer e fornecer alimento abundante para as sempre famintas goelas da morte. Vosso destino é vir a ser livre do viver e do morrer, do céu e do inferno e de todos os opostos inerentes à dualidade. Vosso destino é serdes videiras frutíferas nas eternas e frutíferas vinhas dos Deus. Como o ramo vivo de uma videira viva, ao ser enterrado na terra, desenvolve raízes e, afinal, se torna uma vida independente que produz uvas como a sua mãe, a qual continua ligada. Assim será o homem o ramo vivo da divina videira. Quando for enterrado no solo da sua divindade, tornando-se eternamente uno com Deus. Deve o homem ser enterrado vivo a fim de despertar para a vida? Sim, sem dúvida sim. Se não morrerdes para a dualidade da vida e da morte, não podereis despertar para a unidade do ser. Se não fordes alimentados com as uvas do amor, não sereis saciados com o vinho da compreensão. E se não vos embriagardes com o vinho da compreensão, não vos tornareis sóbrios com o beijo da liberdade. Não é amor que comeis quando comeis o fruto da videira terrestre. Comeis uma fome maior para aplacar uma fome menor. Não é compreensão que bebeis quando bebeis o sangue da videira terrestre. Bebeis um curto esquecimento da dor, o qual logo cessa e a dor se torna 2 vezes mais aguda. Fuges de uma personalidade aborrecida somente para tornar a encontrá-la ao virar a esquina. As uvas que Mirdá vos oferece não estão sujeitas ao mofo e à podridão. Uma vez saciados com elas, estareis saciados para sempre. O vinho que delas ele destilou para vós é demasiado forte para os lábios que temem ser queimados, mas estimulante para os corações que querem embriagar-se com o esquecimento do eu na eternidade. Há entre vós alguém que esteja faminto por minhas uvas, que venha para a frente com a sua cesta. Alguém que tenha sede do meu sangue, que traga o seu copo. Mirdá está curvado ao peso da sua sacra e afogando-se com a abundância da seiva. O dia da vide sagrada era um dia de esquecimento de si mesmo, um dia embriagado de amor e banhado na luz da compreensão, um dia de êxtase no compasso ritmo das asas da liberdade, um dia de eliminação e de cada um mergulhar no todo e todos em um. Em que se tornou ele hoje? Tornou-se num dia de mórbida autoafirmação, um dia em que a ambição sórdida negocia com a ambição sórdida, em que a escravidão se diverte com a escravidão e a ignorância corrompe a ignorância. A própria arca, que era antigamente uma destilaria da fé, do amor e da liberdade, tornou-se agora um gigantesco largar onde se espremem uvas e um monstruoso mercado. Ele recebe o produto de vossas vinhas e vos torna a vender sob a forma de vinho estupefaciente. Do trabalho de vossas mãos, ela forja as algemas para os vossos pulsos. O suor de vossa testa, ela transforma em brasas para marcar a fogo as vossas testas. Para muito longe da rota que lhe havia sido delineada, desviou-se a arca. Mas agora o seu leme está no ângulo certo. Precisava ser liberada de todo o peso morto para que pudesse retomar a sua rota, com facilidade e segurança. Em vista disto, todos os presentes serão devolvidos aos seus doadores e todos os débitos de seus devedores serão cancelados. A arca nada recebe senão de Deus, e Deus não quer que ninguém deva, nem mesmo a ele. Assim ensinei eu a Noé, assim eu agora vos ensino. Queridos ouvintes, este foi mais um capítulo do livro de Mirdá. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.